A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição de número 12, que tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. Nosso textuário se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A nossa verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Isso significa que um organismo, ele é uma organização, ok? A igreja é um organismo vivo e também uma organização. O fato da igreja ser um organismo vivo já implica que ela é uma organização, porque um organismo, ele precisa, para ser um organismo, de ser organizado. Não existe organismo sem organização. Por exemplo, o nosso corpo. O corpo humano é um organismo vivo. Tem a cabeça, os membros, os braços, as pernas. Só que esse organismo, ele funciona de forma organizada. Por quê? Porque ele tem sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório e assim por diante. E todos estes sistemas, membros e funcionalidades do corpo humano, deste organismo, ele funciona de forma organizada. Há uma organização neste organismo vivo. Portanto, a igreja é isso, é um organismo vivo. Por isso, ela é uma organização. Introdução. A nossa introdução vai dizer que a igreja é um organismo vivo com as suas reuniões em torno do Senhor Jesus e das suas ordenanças, ok? Por outro lado, é também uma organização. Congregação ou assembleia com a sua forma de governo. Tópico 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito foi posto pelo apóstolo Paulo para estar na direção das igrejas de Creta. Ok? Era uma região onde tinha sua cultura, tinha seu modo de viver. E quando a igreja começa a se estabelecer naquele lugar, começa a haver um confronto, um choque de realidades, porque a igreja diz uma coisa, a cultura diz outra. Então, o que ele precisava fazer? Precisava colocar presbíteros para pôr em ordem todas as coisas. E as diretrizes que Paulo traz na carta a Tito, as diretrizes pastorais, elas servem tanto para aquela época como para os dias de hoje, pois são princípios, ok? São princípios para a liderança de todos os lugares e épocas. E quais são essas diretrizes? Nós vamos ver já. Tito era grego, outro ponto importante. Tito era grego, ok? E ele vinha de uma cultura, certo? Ele fazia parte de uma cultura. Esta cultura, a cultura helenista grega, ela fazia parte de um sistema mundano. Entende? Tem seu paganismo, seus cultos, seus ritos, tudo contrário à vontade de Deus, do Deus Santo. E Tito ele vem deste contexto. Porém, após a sua conversão, ele faz parte agora de um novo grupo, que é a igreja, certo? Existem dois grupos, o mundo e a igreja. Ou você é de um, ou você é de outro. Tito, após a sua conversão, ele faz agora parte da igreja. Esse é um destaque importante. O pastor de Creta. Então Tito foi instituído pastor da ilha de Creta, ok, pelo apóstolo Paulo, para o que? Pôr em boa ordem as coisas que ainda restam. E ele tinha que, para fazer isso, perceba, ele tinha que estabelecer presbíteros. Para pôr em boa ordem as coisas, era necessário estabelecer presbíteros. Isso significa que um grupo sem liderança está fadado ao fracasso. Senão vira uma bagunça, entende? Para que as coisas estejam caminhando em uma boa ordem, é necessário a liderança, ok? Só que no sentido da igreja, no contexto eclesiástico, ok? As lideranças, elas não são escolhidas em um sorteio ou aleatoriamente, ok? Como que era então os requisitos para o presbiterato? Veja que os requisitos para o presbitério, ele tinha que estabelecer presbíteros.
Quais eram os requisitos? Ser irrepreensível, marido de uma mulher, filhos fiéis, não pode ser acusado de dissolução, não pode ser desobediente e assim por diante. Não é a aleatoriedade que escolhe, não é um sorteio, não é nem voto, é caráter, em primeiro lugar, é o caráter. Ele precisa seguir este caráter de um crente fiel. Só assim para ser um bom líder. Isso é importante, porque ele precisa ser despenseiro da casa de Deus. Despenseiro da casa de Deus. Se ele não for despenseiro da sua própria casa, como que ele pode cumprir este requisito? Por isso que aqui fala da sua família. Marido de uma mulher, filhos fiéis. Você precisa ser ali um líder da sua família, ok? E toda a sua família caminhar nesse mesmo sentido. Compreende isso? Então, aqui há os requisitos para este homem que deveria estar na liderança da igreja. Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. Na verdade, o que acontece aqui é justamente que agora Tito está sendo levado a um lugar, uma ilha que tinha muitas igrejas naquela ilha, porque ele vai ter que estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, há várias igrejas, okay, no sentido de ajuntamentos, há vários ajuntamentos, congregações, certo? E ele foi levado a esse local. Só que Creta era uma ilha que tinha sua cultura, ok? Tinha sua cultura. E essa cultura era conhecida por um desleixo natural. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Olha aí, cultura. Perceba. Tito capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos. Mentira. Bestas ruins. Isso fala de ferocidade, okay? De ira. Ventres preguiçosos, glutões. Okay? Este testemunho é verdadeiro, Paulo dizendo. Portanto, repreende-os o quê? Severamente, para que sejam sãos na fé. Ou seja, os cretenses, eles tinham essa fama, mas não era apenas uma fama, era uma realidade. Versículo 13 vai dizer que o testemunho é verdadeiro. Este testemunho é verdadeiro. Qual é o testemunho? Que eles viviam dessa forma. Isso era cultural. Mentirosos, bestas ruins, ok? Violência e ventres preguiçosos, glutões. Isso era parte da cultura. Agora eu pergunto, isso entra na contramão da palavra de Deus? Ser mentiroso entra na contramão? Sim. Por quê? Porque não há mentira. A nova criatura não pode ser mentirosa. A nova criatura não pode ser iracunda. Não pode ser violenta. Não pode ser glutão. Entende? A nova criatura, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essas coisas passaram. Agora, como enfrentar isso aqui? Através da repreensão severa. Não é só uma repreensão severa. Por quê? Porque é uma cultura. Não é uma pessoa ou outra. É toda a ilha de Creta. Eles tinham, os cretenses. Os cretenses, eles tinham essa cultura em si. Então, olha o desafio do evangelho naquele local. Entende? Ok? Então entra em choque. O evangelho com essa cultura. Entra em choque. Se fosse uma cultura de usar determinada roupa, ainda que, né, uma determinada roupa, determinado acessório, algo que não entre em conflito com o evangelho, tá tudo bem. A cultura não está afetando o evangelho. Mas neste caso, sim. Por quê? Mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos, isso sim, fere, ok? Fere o que é exigido de uma vida de um cristão verdadeiro. Então, por isso que eu disse que só existe dois grupos, o mundo e a igreja. Ou você é de um ou você é de outro. Ok? Eu estou falando no sentido mais genérico aqui, tá? A igreja é reino de Deus no geral, certo? Os cretenses, eles estavam no mundo, só que eles iam se convertendo, indo fazer parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. A gente está falando de igreja aqui. Então o corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo, que é santo. Estas culturas, toda essa
essa cultura que está contaminada pelo mundo não pode entrar na igreja. Por isso é necessária a conversão. Então a conversão é a pessoa fazer o seguinte, ela está indo para um destino e a conversão faz com que ela simplesmente retorne. Esse destino é saindo da vontade de Deus, tá indo contra a vontade de Deus. A conversão faz com que as pessoas se convertam e retornem para a vontade de Deus. Isso é conversão, ok? Isso é conversão. Então, isso precisa acontecer com quem sai do mundo para a igreja. Não é só entrar, frequentar o templo que a igreja se reúne. É uma conversão de vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É uma conversão de vida. É uma nova criatura agora. Então, toda essa cultura, no caso, como exemplo, a cultura cretense, de ser mentiroso, de ser violento, de ser preguiçoso, né? Ventre preguiçoso, ou seja, glutonaria, precisa sair. Precisa ser extirpado dessa pessoa. Compreende isso? Então, se ela está aqui na igreja, entre aspas, né? Se ela está na igreja e continua com essa cultura, então ela não está na igreja, na verdade. Ela está de corpo nas reuniões, mas ela não faz parte deste corpo espiritual, igreja. Compreende isso? Então a igreja, ela é um organismo vivo, ok? Mas ela é uma organização também. Para isso que os presbíteros foram levantados, para pôr em ordem, ok? Para pôr em ordem e advertir severamente estes, entende? Advertir severamente estes que estão até fisicamente nas reuniões da igreja, mas continuam com essa cultura. Então precisa ser advertidos e talvez até o evangelho ser pregado para essas pessoas que pensam estar convertidas, mas pelos seus frutos percebe-se que não estão.